O milagre que mudou a vida de Bruna, da esquizencefalia à vitória em Cristo. Bruna tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, esquizencefalia, uma malformação cerebral rara que causava crises epiléticas severas, dores de cabeça insuportáveis e uma fraqueza progressiva no lado direito do corpo. Os médicos foram claros, não havia cura, apenas medicamentos para controlar os sintomas e mesmo assim, com efeitos colaterais devastadores. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disseram. Mas Bruna não aceitou aquela sentença. No fundo do seu coração, ela sabia que havia algo maior do que a medicina poderia oferecer. Só não sabia ainda onde encontrar. As crises pioraram. Em um dos episódios, ela desmaiou no trabalho e acordou no hospital, com o corpo tremendo e a mente confusa. O medo tomou conta dela. E se eu não conseguir mais trabalhar? E se eu ficar dependente dos outros? E se eu morrer jovem? Pensava, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Seu namorado, Carlos, tentava consolá-la, mas também estava perdido. Não sei mais o que fazer, amor. Os remédios não estão adiantando, ele dizia, segurando sua mão com força. Foi então que a irmã de Bruna, Ana, que havia se convertido na Igreja Universal do Reino de Deus há alguns meses, apareceu com um convite. Vemigo, você precisa conhecer a minha igreja. Lá, Deus opera milagres todos os dias. Eu vi pessoas sendo curadas de doenças que os médicos disseram que não tinham jeito. Por que você não tenta? Bruna, desesperada, aceitou. Não tinha mais nada a perder. No primeiro culto que participou, Bruna sentiu algo diferente. O ambiente era carregado de fé. As pessoas oravam com intensidade, os pastores falavam com autoridade espiritual, e havia um clima de expectativa, como se Deus estivesse ali, pronto para agir. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Bruna hesitou, mas Ana empurrou gentilmente. Vai, irmã. Jesus está te esperando. Ela se levantou, trêmula, e foi até o altar, onde o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma unção poderosa. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição sobre a vida desta filha. Todo espírito de doença, sai agora. O sangue de Jesus a purifica e a restaura. Bruna sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As lágrimas jorraram sem controle. Ela não sabia explicar, mas algo dentro dela estava mudando. O pastor então pegou óleo consagrado e ungiu sua testa, dizendo: receba a unção do Espírito Santo. Deus está te curando neste momento. Quando ela abriu os olhos, o culto já estava terminando, mas uma paz inexplicável havia tomado seu coração. Nos dias seguintes, Bruna começou a frequentar a igreja com assiduidade. Participava das correntes de oração, das vigílias de madrugada, das campanhas de fé. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé e gratidão. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele abençoa quem confia nele, ensinou o pastor em uma das pregações. Bruna, mesmo com pouco, começou a separar seus dízimos com fé, acreditando que Deus multiplicaria suas bênçãos. Uma noite, durante uma fogueira santa, o pastor fez um chamado especial para quem precisava de um milagre. Bruna foi ao altar mais uma vez, dessa vez decidida a não sair dali sem sua cura. Enquanto orava, ela começou a sentir uma dor de cabeça forte, como se algo estivesse saindo dela. De repente, uma voz interior falou claramente: filha, você está curada. Levante-se e ande. Ela abriu os olhos, assustada, e percebeu que a dor havia sumido. O tremor no lado direito do corpo também. Com lágrimas nos olhos, levantou os braços e começou a louvar a Deus. Estou curada. Jesus me curou, gritava, enquanto a igreja inteira explodia em glórias a Deus. Os dias se passaram, e Bruna não teve mais nenhuma crise. Voltou ao neurologista, que após novos exames, ficou estarrecido. Não há mais sinais de atividade epilética. Sua malformação, parece que regressou. Isso não tem explicação médica, disse o médico, coçando a cabeça. Bruna sorriu e respondeu: doutor, tem sim. O nome disso é milagre. O nome disso é Jesus. Sua vida mudou completamente. Ela e Carlos se casaram, e hoje ela testemunha em todos os cultos sobre o poder de Deus. Muitas pessoas pensam que a Igreja Universal é só para quem está bem, mas não é. É para quem está quebrado, para quem não tem mais esperança. Foi lá que eu encontrei a minha. Deus não só me curou, como me deu uma nova família, uma nova visão de vida. Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito. Hoje, Bruna serve na obra de Deus, ajudando outras pessoas que chegam à igreja com doenças, dívidas ou desespero. Ela sempre diz: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer, persistir e não desistir no altar, porque onde a fé, Deus age. E na Igreja Universal, a fé é viva, é real.
É a diferença entre a derrota e o milagre. E assim, a história de Bruna se tornou mais um testemunho vivo de que quando o homem diz, não tem jeito, Deus diz, eu tenho o caminho. A vida de Bruna mudou tanto que até seus antigos colegas de trabalho notaram a diferença. Ela, que antes chegava abatida com olheiras e um sorriso forçado, agora irradiava uma paz que chamava a atenção. Um dia, uma ex-colega, a Maria, que sempre a via como uma pessoa forte, mas que agora estava passando por uma crise profunda, resolveu perguntar: Bruna, o que aconteceu com você? Você parece outra pessoa. Eu estou afundada em dívidas, meu casamento está ruindo e não vejo saída. Você acha que essa igreja pode me ajudar também? Bruna não hesitou. Pegou a mão de Maria e disse com firmeza: não é essa igreja, Maria. É Deus. E Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele mudou minha vida, pode mudar a sua também. Venha comigo domingo no culto das 10 horas. Eu te levo. Maria foi. E como Bruna chegou cheia de dúvidas, mas com um desespero que já não deixava espaço para orgulho. Quando o pastor começou a falar sobre a providência divina, algo dentro dela se mexeu. Não foram palavras bonitas que a tocaram, mas a certeza de que ali, naquele lugar, Deus estava falando diretamente com ela. No final do culto, quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Maria subiu ao altar chorando. Bruna estava ao seu lado, orando com ela, lembrando-se de quando também esteve ali, quebrada. As semanas passaram, e Maria começou a ver mudanças. Primeiro, veio a paz no coração, algo que ela não sentia há anos. Depois, uma oportunidade de trabalho que parecia impossível se abriu. As dívidas que antes a sufocavam começaram a ser quitadas uma a uma. E o maior milagre, seu marido, que já falava em separação, começou a frequentar a igreja com ela. Hoje, eles estão reconstruindo não só o casamento, mas uma vida baseada na fé. Maria agora também serve na obra, assim como Bruna. As duas se tornaram irmãs não de sangue, mas de fé, e juntas ajudam outras mulheres que chegam à igreja com o coração partido. Elas sabem que não é fácil. Sabem que a batalha é real e que às vezes as lágrimas vêm antes da vitória. Mas também sabem que na Igreja Universal, ninguém é deixado para trás. Muitas pessoas pensam que a gente vem aqui só para pedir, mas não é assim, diz Bruna, olhando para os novos que chegam. A gente vem para aprender a lutar, porque a fé sem obra é morta. E aqui a gente aprende a colocar a fé em ação. E assim o ciclo continua. Cada vida transformada se torna um farol para outra que ainda está no escuro. Cada testemunho é uma prova de que Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, ainda restaura sonhos, ainda levanta quem está caído. Basta crer, basta não desistir no altar. Porque no fim das contas, a Igreja Universal não é um lugar para perfeitos. É um hospital para almas feridas. E lá, o médico dos médicos nunca falta ao plantão. Naquela mesma noite, enquanto o culto seguia com louvor e oração, uma mulher chamada Ana Clara entrou pela porta dos fundos, como se quisesse passar despercebida. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, a carta de despejo que havia recebido naquela manhã. O aluguel estava atrasado há 3 meses, e o dono do imóvel não queria mais saber de desculpas. Ela tinha até o final da semana para sair de casa com os 2 filhos pequenos. Meu Deus, o que eu vou fazer? Pensou, sentindo o peso do desespero apertar seu peito. Foi então que uma irmã da igreja, a Dona Maria, que sempre ficava atenta aos rostos novos, se aproximou com um sorriso tranquilo. Minha filha, você parece que está carregando o mundo nas costas. Vem aqui, senta do meu lado, disse, puxando uma cadeira ao lado dela. Na Universal, a gente não deixa ninguém lutar sozinho. Ana Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Entre soluços contou tudo. O marido que havia abandonado a família, as contas que não fechavam, a vergonha de pedir ajuda. Dona Maria ouviu tudo em silêncio, só acenando com a cabeça, como quem já tinha visto aquela dor antes e sabia que ela não era o fim. Você já ouviu falar do jejum de Daniel? Perguntou a irmã, pegando sua mão. É uma aliança com Deus, onde a gente mostra que está disposta a abrir mão até do necessário para ver o sobrenatural. Se você fizer esse jejum com fé, Deus vai abrir um caminho onde não tem saída. Ana Clara não entendia muito, mas algo dentro dela disse: tenta. No dia seguinte, ela começou o jejum, trocando as refeições por oração e leitura da Bíblia. Toda noite voltava à igreja, mesmo com os pés doendo de tanto andar, porque o ônibus não dava mais para pagar. Mas ela não desistia. No terceiro dia, enquanto orava no altar, uma paz estranha encheu seu coração. Não era que os problemas tinham sumido. A carta de despejo ainda estava na bolsa, os filhos ainda pediam comida,
Mas ela sabia, de um jeito que não dava para explicar, que Deus estava no controle. Senhor, eu não tenho mais forças, mas o Senhor tem. Eu entrego tudo nas tuas mãos, sussurrou com as mãos levantadas. Foi então que o pastor chamou todos para um momento de oração especial. Ele falou sobre provas que parecem impossíveis, mas que são justamente as que Deus usa para mostrar seu poder. E como se fosse um sinal, o celular de Ana Clara vibrou no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Boa noite. Sou prima do seu ex-marido. Ele me contou sobre a situação de vocês. Não sei se você se lembra de mim, mas quero ajudar. Tenho um apartamento pequeno aqui perto, vazio. Você e as crianças podem ficar lá pelo tempo que precisarem, sem pagar aluguel. É só me dizer quando podem vir pegar a chave. Ana Clara levou a mão à boca sem acreditar. Dona Maria, que estava do lado, viu a expressão dela e perguntou: "O que foi, minha filha?" Com voz trêmula, ela mostrou a mensagem. As duas se abraçaram, chorando. Não era só um teto, era Deus dizendo: "Eu te ouvi." Na semana seguinte, Ana Clara e os filhos se mudaram. O apartamento era simples, mas era deles. E o mais incrível? O dono do imóvel onde ela morava antes, ao saber da história, deu um desconto nos meses atrasados e permitiu que ela pagasse o restante em parcelas pequenas. Eu não entendo como as coisas mudaram tão rápido, ela confessou ao pastor, em um culto de gratidão. Mas sei que foi Deus. E foi aqui, nessa igreja, que eu aprendi a confiar nele de verdade. O pastor sorriu, com os olhos brilhando. Isso é o Evangelho, minha irmã. Deus não muda vidas para a gente ficar quieto. Ele muda para a gente contar. Para a gente trazer outros que estão sofrendo, como você estava. Porque a fé que não é compartilhada morre. E assim, Ana Clara começou a trazer outras mães do bairro para a igreja. Mulheres que, como ela, achavam que não tinham mais jeito. E uma a uma, elas também encontravam respostas. Um emprego quando tudo indicava demissão. Um marido que voltava para casa arrependido. Uma doença que os médicos não explicavam como tinha sumido. Porque na Universal os milagres não são lendas. São histórias de gente como a gente que decidiu não desistir no altar. Gente que descobriu que, quando Deus entra na história, até o impossível vira testemunho. E a cada vida transformada, o ciclo continua. Porque a igreja não é um ponto final, é uma porta aberta. E do outro lado dessa porta tem um Deus que ainda faz o que nenhum homem pode fazer. Basta entrar. Basta crer. Um dia, enquanto Ana Clara orava no altar, uma mulher chamada Marisa se aproximou chorando. Ela carregava nos braços um bebê de apenas 6 meses, que nasceu com uma doença rara nos pulmões. Os médicos tinham dito que a pequena Sofia não sobreviveria além de 1 ano, e que cada crise de falta de ar poderia ser a última. Irmã, eu não aguento mais ver minha filha sofrer, Marisa confessou com as lágrimas caindo sobre o rostinho pálido da criança. Já fiz tudo o que podia. Remédios, hospitais, até emprestei dinheiro que não tenho. Mas nada adiantou. Só sobrou a fé. Ana Clara abraçou as duas e, sem hesitar, levou Marisa até a frente do altar. O pastor orou com autoridade, declarando que aquele não era o fim, mas o começo de um milagre. A igreja inteira se uniu em clamor, como se cada voz fosse uma flecha disparada contra a doença. Naquela mesma noite, Sofia dormiu sem precisar do oxigênio suplementar pela primeira vez em meses. No dia seguinte, Marisa levou a filha ao médico para mais um check-up de rotina. Mas o que ouviu deixou os profissionais boquiabertos. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Os pulmões da menina, antes cheios de cicatrizes e inflamação, estavam se regenerando. Em 3 meses, Sofia não só estava respirando normalmente como brincava como qualquer criança da sua idade. Os médicos disseram que é um caso para ser estudado. Marisa contava emocionada na igreja, segurando a filha no colo. Mas eu sei que foi Deus, porque ciência não explica o que só a fé alcança. E assim, Marisa também se tornou uma missionária da esperança. Ela passou a visitar o hospital infantil onde Sofia ficou internada, levando testemunho para outras mães que, como ela, se agarrava a qualquer chance. Algumas choravam, outras duvidavam, mas muitas decidiram dar a Deus a oportunidade de escrever um final diferente nas suas histórias. Porque na Universal não se fala de milagres como coisa do passado. Eles acontecem aqui, agora, nas mãos calejadas do pedreiro que recebe a cura da artrite depois de anos sem conseguir trabalhar. No olho do viciado que, depois de uma noite de oração, joga fora o último resto de droga e nunca mais olha para trás. Na conta bancária que de repente recebe o dinheiro exato para quitar uma dívida que sufocava uma família. Cada um desses milagres começa igual, com alguém que, mesmo com o coração partido, escolhe entrar pela porta da igreja.
Alguém que, como Ana Clara e Marisa, descobre que Deus não está distante, esperando a gente se virar sozinho. Ele está ali, de braços abertos, pronto para transformar a dor em alegria, o medo em coragem, e o impossível em eu vi com meus próprios olhos. E o mais lindo é que nenhuma dessas histórias termina ali. Elas se multiplicam. Porque quem experimenta um milagre não consegue guardar só para si. A fé contagia. A esperança se espalha. E o que começou com uma mãe desesperada no altar se torna uma corrente de bênçãos que não para de crescer. Hoje, anos depois, Ana Clara olha para trás e vê um exército de mulheres, e homens, e jovens e crianças, que como ela, um dia entraram arrasados e saíram transformados. Alguns até viraram obreiros, pastores, missionários. Outros simplesmente levam uma vida normal, mas com um brilho no olho que só quem foi tocado por Deus entende. A gente pensa que vai à igreja pedir algo, ela costuma dizer, sorrindo, mas no fim descobre que Deus já tinha tudo preparado. Só estava esperando a gente dar o primeiro passo. E assim a porta continua aberta. O convite segue de pé, porque do outro lado tem um Deus que não cansou de fazer milagres. Basta entrar, basta crer, basta deixar Ele escrever o resto. Naquela mesma igreja, alguns anos depois, uma jovem chamada Mariana entrou pela primeira vez com o coração partido. Ela tinha acabado de receber um diagnóstico que parecia uma sentença, uma doença rara, sem cura, que os médicos disseram que a deixaria acamada em poucos meses. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente. Prepare-se para o pior. Mas algo dentro dela gritava que não podia ser o fim. Mariana não era de frequentar igrejas, mas uma amiga, que havia sido curada de uma depressão profunda na Universal, insistiu, vem só uma vez. Não custa nada. E ela foi. Ao entrar, sentiu um calor no peito que não entendia. As pessoas cantavam com tanta fé que parecia que o chão tremia. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para subir ao altar, suas pernas tremeram, mas ela se levantou. Não tinha forças para gritar, para chorar, para fazer como os outros. Só conseguia sussurrar, Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Foi então que uma obreira, a mesma que anos antes havia orado por Ana Clara, se aproximou e colocou a mão em sua cabeça. Filha, Deus já te curou, ela disse com uma certeza que Mariana não entendia. Agora é só você crer e sair daqui andando na sua vitória. Os dias seguintes foram de luta entre a fé e o medo. Os exames continuavam ruins, os médicos insistiam no pior. Mas Mariana voltou à igreja. E voltou de novo. Até que numa madrugada, depois de mais uma noite de oração, ela acordou com uma sensação estranha, o corpo leve, como se algo tivesse saído dela. Foi ao banheiro, olhou no espelho e viu seus olhos brilhando de uma forma que não via há anos. Quando voltou ao hospital para um novo exame, os médicos ficaram em silêncio. Os resultados estavam normais. Isso não faz sentido, um deles murmurou. Mariana só sorriu. Ela sabia muito bem o que tinha acontecido. Hoje Mariana não só está completamente curada, como se tornou uma das voluntárias mais ativas da igreja. Ela conta sua história para quem chega desanimado, sempre com a mesma frase, se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não desista. E assim, a corrente de milagres continua. Cada vida transformada vira uma semente que planta esperança em outra. Cada testemunho se torna um convite. Porque ali, entre aquelas paredes, não há casos perdidos. Não há doença sem cura. Não há corações tão duros que não possam ser quebrantados. O que começou com uma mãe desesperada e uma jovem sem esperança se tornou um rio de bênçãos que não para de fluir. E a porta segue aberta. Sempre aberta. Porque do outro lado tem um Deus que não só ouve como age. E Ele está esperando por você. O milagre que não termina. Mariana não sabia, mas aquele dia na igreja seria o primeiro de muitos. Sua cura não foi apenas física, foi o despertar de uma fé que ela nem sabia que tinha. Os médicos incrédulos chamaram de remissão espontânea, mas ela sorria porque sabia a verdade. Deus tinha escrito seu nome na palma da sua mão. Anos depois, a jovem que já não conseguia levantar da cama agora corria pelos corredores do hospital, não como paciente, mas como portadora de luz. Levaria flores para os doentes, oraria com os familiares exaustos e, às vezes, só seguria uma mão tremula, sussurrando, eu também estive aqui. Mas Deus não nos abandonou. Certa tarde, uma senhora com os olhos cheios de lágrimas a abordou. Minha filha tem a mesma doença que a senhora teve. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Mariana abraçou-a forte e contou mais uma vez sua história. Não como um discurso, mas como um segredo compartilhado entre quem já esteve no vale da sombra da morte e descobriu que ali, mesmo ali, Deus caminha ao lado. A reflexão que fica é que milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas.
Às vezes, são a força para levantar quando o corpo diz que não pode. A paz que invade o coração quando a mente grita desespero. A mão estendida de um estranho que se torna instrumento de graça. Mariana aprendeu que Deus não nos tira do fogo, mas entra no fogo conosco, e isso faz toda a diferença. A lição? Nunca subestime o poder de uma história. Sua dor pode ser a chave da esperança de alguém. Seu testemunho, o empurrão que falta para uma alma vacilante. E quando você pensar que está sozinho, lembre-se, ali, entre aquelas paredes, ou onde quer que você esteja, há um Deus que não só ouve como age. Ele não promete um caminho sem pedras, mas promete ser a luz que guia cada passo. A porta continua aberta. Não por acaso, mas por amor. E do outro lado, ele espera, por você.